Quem é você fora do seu trabalho? Essa é uma pergunta que eu acabo me fazendo sempre, porque quando a gente pensa em quem somos nós, eu vejo que é muito comum a gente se definir baseado no que a gente trabalha. Alguém poderia muito bem me perguntar: quem é você? E eu responder: eu sou videomaker, eu sou editor de vídeo, e eu me basear para dar essa resposta principalmente em atividades que eu possuo no meu trabalho. Quando alguém pergunta para você quem é você, você consegue dizer quem é você sem levar em consideração o seu trabalho na resposta? Tem uma pergunta que eu gosto bastante de me fazer, que eu acho que é interessante deixar ela aqui para que você pense nisso também. Se amanhã o seu trabalho, o meu trabalho, é apagado da existência, não tem mais literatura, não tem mais como trabalhar com isso, as pessoas esquecem que esse trabalho já existiu. Quem é você? Essa é uma pergunta que me aflige bastante. Pelo menos me afligiu por muito tempo. Porque eu era tão, mas tão focado em trabalho e fazer as coisas acontecerem e trabalhar cada vez mais que eu acabei perdendo um pouco dessa essência de quem sou eu além do meu trabalho. E eu imagino que isso aconteça com muita gente, porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que preza e incentiva excessivamente a produtividade, se a gente parar para pensar. A gente tem muitos discursos na sociedade que incentivam o trabalho árduo, que você trabalhe cada vez mais, que você foque cada vez mais em ganhar dinheiro, que você foque cada vez mais em crescer na sua carreira. E é pouco explorado o lado de sermos nós mesmos, nos conhecermos cada vez mais, sabe? Um exemplo que eu tenho a respeito disso, que aconteceu um tempo atrás comigo. Eu tava me perguntando, né, sobre essa de quem sou eu fora do trabalho, e eu decidi que eu precisava investir um pouco mais em mim. Eu precisava pensar um pouco menos na minha carreira e pensar um pouco mais em ser quem eu gostaria de ser e fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Pelo menos no meu tempo livre, né? Trabalho de segunda a sexta, então eu tenho o final de semana ali livre, né? Eu trabalho na escala 5x2. Então eu queria, nesse meu tempo livre, desenvolver alguma coisa. E aí eu tava conversando com um amigo e eu tinha pensado, pô, e se no meu tempo livre eu começasse a fazer um curso de xadrez? Naquela época eu gostava muito de xadrez, eu jogava pra caramba xadrez na internet, e eu pensei, e se eu comprasse um curso de xadrez para me desenvolver mais e fizesse esse curso? Um curso online mesmo, nada muito, professor mentorando ali o tempo todo. Não, só um curso para eu entender mais fundamentos, entender um pouco mais dos conceitos de xadrez e ficar melhor. E aí eu comentei com um amigo meu. E aí que vem o ponto que eu tinha dito em relação a como a nossa sociedade incentiva pra gente a produtividade e viver em prol do trabalho. Porque quando eu falei isso pro meu amigo, ele virou pra mim, olhou com uma cara meio sem entender e falou: cara, por que você quer fazer isso? Por qual razão você quer aprender isso no xadrez? Você tem vontade de ser profissional? E não, eu não tenho vontade de ser profissional. Eu só queria melhorar, me desenvolver mais, sabe? E quando eu fui tentar desenvolver, eu senti que ele achou estranho. Como assim você tá fazendo algo que não vai te gerar frutos no trabalho? Sabe, eu sinto isso. Eu senti isso na forma como ele me respondeu e depois falou sobre isso, sabe? E eu vejo que é uma coisa muito comum. Outro exemplo, eu tenho muita curiosidade e vontade, que eu acabo reprimindo um pouco, de aprender em algum momento mandarim, aprender a falar chinês. E aí, em alguns momentos eu já cheguei a comentar isso com algumas pessoas e a gente sempre recebe aquela mesma pergunta de: por que você quer aprender chinês? Você quer trabalhar na China? Você quer ir pra China? Não necessariamente eu quero ir pra China, às vezes eu só quero aprender mesmo. Porque, como eu disse no começo do vídeo, desde que eu comecei a me preocupar com essa questão de quem sou eu além do meu trabalho, eu tenho tentado desenvolver esse lado de o que eu me interesso. E a partir disso, eu ir atrás, sabe, de coisas que não necessariamente vão me ajudar no meu trabalho. É claro,
Eu gosto muito do meu trabalho. É uma coisa que eu sempre me interessei desde adolescente. E hoje em dia é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu gosto de estudar sobre, de estar atualizado. É um assunto que me interessa ainda. Mas que isso não me define, sabe? Isso não me define enquanto pessoa. Porque os meus gostos, as coisas que eu faço por única e exclusivamente prazer, são outras coisas. As coisas que eu faço única e exclusivamente por bem-estar são outras coisas. É claro que o meu trabalho, o que eu faço no meu trabalho, também é ligado a algo que eu gosto. Eu tô gravando esse vídeo aqui, nesse momento. Então, eu tô gravando um vídeo agora. Eu gravo um vídeo todo dia no meu trabalho. Mas aqui eu tô gravando com outro propósito. Propósito de gravar sem ter a intenção de ganhar dinheiro sobre isso. Gravar só pra me distrair um pouco. Tanto que esses vídeos que eu tenho feito aqui pro perfil, eu não tô editando. Eu tô no máximo fazendo uns cortes, dando uma ajustada no áudio pra tirar os ruídos e só. E posto o vídeo assim mesmo. Porque eu tô usando isso mais como um estímulo pra exercer quem eu sou fora do trabalho. E aqui eu tô fazendo isso por prazer. Só parei, liguei a câmera e comecei a falar as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto sobre, e é isso. E vai ficar assim mesmo, sabe? Não tenho nenhuma obrigação de fazer muito foda, de não, tem que ser com tais efeitos, eu tenho que fazer animações, não sei o que. Não, eu não tô me prendendo a isso. Não tô me prendendo a gatilhos e ganchos para viralizar um conteúdo. Tô fazendo isso só como uma válvula de escape, talvez. E não só isso. Nesse tempo que eu venho tentando encontrar esse meu lado, eu também comecei a desenvolver outros hobbies. Um exemplo é que desde que essa pergunta veio na minha cabeça, eu comecei a jogar RPG de mesa. Sabe, é uma coisa que eu me interessava, que eu achava maneiro, mas eu pensava, pô, não tenho tempo, não consigo ficar parando para fazer isso, sendo que eu poderia estar desenvolvendo mais ainda o meu trabalho, eu poderia estar desenvolvendo alguma habilidade para melhorar ainda o meu desempenho no meu trabalho e talvez conseguir um emprego melhor, conseguir uma vaga melhor como videomaker, conseguir clientes melhores. Mas aí, procurando sobre e parando para pensar, a gente vê que, na verdade, não existe necessariamente essa necessidade tão urgente de eu sempre estar me atualizando no meu trabalho, de eu sempre, a todo momento, ter que estar focado em desenvolver habilidades que vão me ajudar no meu trabalho. É claro, é muito importante que a gente se atualize, que a gente esteja por dentro das ferramentas do nosso trabalho, isso é muito importante. Mas que a gente não utilize o nosso tempo, e principalmente o nosso tempo livre, para focar única e exclusivamente nisso, sabe? É algo que a gente tem que se preocupar, caso a gente esteja fazendo. Porque é como o meu pai sempre me dizia que, cara, tudo que a gente fica bitolado faz mal. Por mais que a gente tenha um bom motivo, tenha um objetivo grande, ficar bitolado nisso nos prejudica. Caso você não saiba, ficar bitolado é no sentido de eu ficar muito obcecado por uma coisa, de eu ficar me dedicando só a uma coisa, de eu acabar esquecendo as outras, esquecendo o outro lado, esquecendo de fazer outras coisas porque eu tô focado única e exclusivamente em uma coisa só. E para isso que eu falei de quem é você fora do seu trabalho, quando eu digo que eu tô bitolado, eu tô bitolado só no meu trabalho. Eu tô bitolado nessa visão que a sociedade coloca na minha cabeça, coloca na nossa cabeça, de que a gente precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar. Trabalhar enquanto eles dormem, trabalhar enquanto eles estudam, trabalhar, focar nos nossos projetos, focar nas nossas coisas, ficar no modo caverna e só focar nisso. Enquanto as outras coisas, enquanto o mundo acontece, enquanto a vida passa. E são coisas que eu tenho me perguntado sobre e buscado uma forma de melhorar e entender um pouco mais a minha perspectiva de quem sou eu fora do meu trabalho. Esse vídeo aqui não tem o intuito de te dar um conselho, de falar pra você um caminho, até porque eu não tenho uma resposta. Eu sou muito novo, eu ainda tô aprendendo as coisas da vida, né? Mas eu já tenho parado pra me perguntar um pouco sobre como as coisas funcionam. E será que eu realmente tô vivendo a minha vida? Ou será que eu tô vivendo em prol do meu trabalho?
Hoje em dia eu tenho uma casa para sustentar, um aluguel para pagar, eu tenho compromissos, eu tenho contas, eu tenho dívidas que eu preciso pagar, mas que não necessariamente eu preciso viver em prol disso. Não necessariamente o meu tempo livre tem que ser gasto em conhecimento que vai agregar única e exclusivamente no meu trabalho. O meu tempo livre eu posso gastar em atividades que me dão prazer ou então conhecimentos que eu acho que são legais. O que você acha disso? Como eu falei, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu tenho só uma pergunta para te fazer, que é a que está no título desse vídeo, que eu falei 60 vezes aqui. Quem é você além do seu trabalho?